para mim, comunicação interna é fundamental, é onde tudo começa. Um dos desafios da comunicação interna, pelo 9º ano consecutivo, é justamente a comunicação com a liderança. Isso é comunicação estratégica, é isso que eu quero que todo mundo preste muita atenção. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura e de recursos humanos. Eu sou Milena Faneco e hoje a gente está num lugar muito especial. Eu e Daniel Redaelli, meu parceiro aqui, head de operações da Intralisa. A gente está na ACD. A ACD é referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com mobilidade reduzida permanente e temporária. Adotou a plataforma Intralisa em abril de 2024. E para falar sobre este case de sucesso, eu tenho aqui duas grandes profissionais. A Silvia Regina Sarmento Paz, que é superintendente de Relações Institucionais da ACD, e a Vanessa Vasconcelos, que é coordenadora de comunicação interna da ACD. Muito obrigada por nos receber na casa de vocês, por falar do Ligadinho, que é a plataforma que está revolucionando a forma como vocês falam com os colaboradores e com os voluntários. Obrigada a vocês, primeiro, de estarem aqui e de virem conhecer de perto a ACD, que eu acho que é um trabalho bem bacana para todo mundo conhecer um pouco. Sem dúvida. Sim, é um prazer ter vocês aqui. A gente já se conhece de longa data, né? Mas pessoalmente é um grande prazer. Então, para aquecer, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem a importância da comunicação interna para a organização. Bom, falando aqui um pouco do ponto de vista institucional mesmo, né? A comunicação interna é a base de tudo. Que tudo que acontece dentro de uma instituição, né, seja ela de terceiro setor, do setor que ela for, né, acho que a informação ela tem que circular entre todo mundo. Não adianta você tentar levar alguma coisa para o mercado ou para fora da instituição se as pessoas que trabalham nela não desconhecem o que acontece ali. Então, o primeiro ponto é que as pessoas que trabalham na instituição estejam com a informação assim, a mais fresquinha possível. Tudo que vai acontecer relacionado ao mercado, àquela instituição, tem que ser de conhecimento do colaborador. É muito antigo aquele pensamento de que quem tem poder tem informação. A informação ela não deve ficar presa em ninguém, ela tem que ser disseminada e ela tem que ir de cima a baixo, tem que permear tudo. Então, para mim, comunicação interna é fundamental, é onde tudo começa. Muito bom, que delícia ouvir isso, né, Dani? É verdade, a gente fala sempre sobre isso, né, Mi? Porque um dos pilares da satisfação do colaborador é a clareza da informação. Sim. E quando você tem uma comunicação interna bem desenvolvida como a de vocês, certamente isso impacta na satisfação do colaborador. E na concretização dos resultados que a empresa quer. Exato. Porque senão a gente cai naquilo, né? Quem não sabe para onde vai, tanto faz, né? Verdade. Então é isso, vai para qualquer lugar. lugar. Então, assim, é por meio da comunicação, primeiro, que você direciona os colaboradores, que você direciona as estratégias, né? Então, assim, ter essa clareza dentro da empresa é fundamental. Por isso que ferramentas boas de comunicação são importantes, né? Porque é o que a gente estava conversando antes de começar, né, Van? É um desafio constante, não é uma coisa que assim, a gente fez e está ótimo, podemos agora só, né, apreciar a paisagem. Não, é o tempo todo buscando melhoria mesmo. Perfeito. E por falar em ferramentas, aprendendo. Quais são as dores que vocês identificaram que levaram vocês a adotar uma plataforma de comunicação como a Intralisa? Bom, primeiro, a área de saúde como um todo, onde está inserida a ACD, né, o trabalho da ACD, é uma área com um público muito diverso. Então, assim, escolher bons canais de comunicação para que você possa se comunicar com todos os públicos é fundamental. Então, primeiro que assim, a gente tem desde as pessoas mais simples, em cargos simples, até as pessoas com doutorado, mestrado. Então, assim, a gente tem que se comunicar com todas essas pessoas que trabalham na instituição, a gente tem um público de voluntários e a gente tem unidades fora de São Paulo. Então, a gente precisava ter uma comunicação que chegasse às pessoas. Que tivesse alcance. Sim, isso, né? Aquilo que é o básico da comunicação, sabe? Da emissão e da recepção, Sim. E no meio tem uma mensagem. Essa recepção não pode ser, eu comuniquei, então entenda aí o que você quiser. Não, a gente precisava ter alguma ferramenta que chegasse realmente a todo mundo, que fosse democrática
e mesmo e mais moderna também, né? Para a gente fugir daquele mural de parede, embora a gente ainda tenha isso também, porque a gente tem um perfil de colaborador na área de saúde que eles não trabalham sentados numa mesa, o tempo todo na frente de um computador. Então você tem as pessoas, por exemplo, os seguranças, as pessoas da limpeza, a própria enfermagem, que é o maior contingente dentro de um hospital, elas não estão sentadas numa mesa de escritório, então é muito diferente. E a informação precisa chegar nelas, precisa chegar em todos eles, né? Então, buscar um modelo de ferramenta democrático, interativo, participativo, para que as pessoas também possam interagir com a comunicação e não só serem simples receptores o tempo todo. Não, é importante essa troca, o mundo mudou, essa né? comunicação bidirecional, né? Que você fala, mas você também ouve, né? Sim, é aí que você cria a interação de verdade, o engajamento. É um modelo muito parecido com as redes sociais, né? O Brasil é um dos países onde mais as redes sociais fizeram sucesso, e acho que isso é importante, assim, essa interação que pode haver entre as pessoas dentro da empresa, né? É aí que você começa a ter certeza de que as mensagens estão chegando de fato, né? Você trouxe informações muito preciosas para a gente aqui, né? Mas eu queria entender se foi um desafio para vocês convencer a liderança de que ter o ligadinho ia fazer diferença na estratégia de comunicação de vocês e lá na ponta engajar o colaborador, aumentar a produtividade, reduzir turnover, ou seja, os resultados que vocês hoje conseguiram alcançar. Desafio sempre porque o que acontece outras ferramentas, outros canais de comunicação já eram conhecidos da instituição. Então, por exemplo, era fácil, né, se comunicar por e-mail, por um mural, pelos comunicados internos que estão comuns em empresas. Então, as pessoas não é tão simples, às vezes, você introduzir uma mudança, né? Então, tem que ter ali uma relação de confiança. Mas, graças a Deus, a gente teve essa relação de confiança, eles entenderam que precisava isso, que a gente precisava modernizar, que ia ser uma ferramenta que ia trazer mais benefícios do que a gente estava tendo naquela época, e mais democrática também, né, Van? Também. E eu acho que um ponto importante é que quando a gente lançou o app Ligadinho, a gente trouxe a liderança primeiro, a gente apresentou essa ferramenta para eles. Estratégia fantástica. Porque é isso, eles são nossos influenciadores, né? Eles vão falar ali com as equipes para poder apresentar. Então a gente teve todo esse cuidado ali de pensar primeiro neles para ter esse apoio que como a Sil falou, a gente tem esse desafio ainda, né? Continua, mas que tem sido cada vez maior esse apoio da liderança. Ou seja, uma das estratégias que vocês usaram foi exatamente envolver a liderança na decisão de adotar essa plataforma. Sim, e depois, na hora que você começa a utilizar a ferramenta e que os colaboradores começam a aderir a ela, isso também começa a mostrar para a liderança o quanto isso está sendo positivo, o quanto a mudança é uma relação positiva, né? Porque, de novo, não adianta você comunicar e aquela informação não chegar na ponta, e principalmente, né? Acho que comunicação interna não é só informar, né? É você fazer, às vezes, o colaborador entender alguma coisa por meio dessa informação, e a partir desse entendimento, ele partir para a ação. Exatamente. E é esse movimento que a gente entende. Então, tem alguns veículos que eles são só informativos. Sim. Né? Você informa ali e talvez não chegue em todo mundo e acabou. E dessa forma, não, você acaba estimulando, porque ela tem uma cara de rede social. Então, fica mais fácil você conseguir o engajamento das pessoas, e principalmente o time de comunicação interna trouxe a ideia de criar influenciadores nas áreas. Então, na hora que você traz representatividade dentro da instituição, o colaborador se vê ali. Então, na hora que ele se vê, ele se engaja. E é isso que a gente quer. Sem dúvida, e pessoas se conectam com pessoas, sim, né? E é necessário criar essa conexão emocional entre o negócio e entre os colaboradores, né? Para que realmente haja a ação que você diz. Senão a gente não muda, né? Na verdade, assim, né? A empresa, ela está em... Aliás, o nosso slogan é vida é movimento, né? A empresa e a vida, ela está em constante movimento. Então, assim, a gente precisa levar mensagens, todo tipo de mensagem para o colaborador, e a gente tem colaboradores e voluntários de diversas faixas etárias. Então, também é outra coisa que a ferramenta foi muito positiva para nós. Primeiro, poder separar
os canais, porque a ferramenta permite isso, né? Segmentar, né? Os públicos e poder levar a mensagem adequada para cada público-alvo. Que é muito diferente, por exemplo, de um e-mail, de uma intranet, de um jornal mural, mesmo que seja um jornal mural digital, por exemplo. Sim. É muito diferente, né? Então, assim, você poder segmentar essa mensagem que você vai encaminhar para cada um dos públicos é muito mais vantajosa, né? É muito mais assertiva, né? Sem dúvida, você está dando para ele aquilo que ele realmente precisa, Sim. né? Então, a chance de conexão é muito maior, né? Agora, falando em segmentação, vocês têm 2 públicos distintos aqui, né? Que usam a plataforma Ligadinho, que é o colaborador e que é o voluntário, que de certa forma não tem um vínculo e o compromisso é diferente do colaborador, né? O senso de pertencimento e o que motiva cada um desses públicos é completamente diferente. Sim. Como que você trabalhou essas estratégias para que a gente não tivesse infoxicação, para que realmente a gente conseguisse mobilizar esses colaboradores e esses voluntários? Então, de novo, tudo está permeado pela informação e pela transparência que a gente quer. Então, é como você falou, a relação com o funcionário, ela é uma. Só que, de novo, para ele poder saber quais são os objetivos da instituição, de que forma a gente quer trabalhar, qual é o jeito a CD de ser, existe uma comunicação para ele. Mas esse voluntário, ele está inserido dentro desse universo. Ele não tem um vínculo empregatício, mas ele precisa saber tudo o que está acontecendo na CD, porque ele também está em contato direto, não só com os nossos clientes, que são os nossos pacientes, como também com os acompanhantes, com a equipe médica. Então, a gente tem uma equipe médica que também não tem vínculo empregatício. E o nosso corpo clínico no hospital é aberto. O que isso significa? São médicos credenciados na instituição para fazer cirurgias e vão embora. Eles não estão dentro do Ligadinho, mas eles se relacionam com os voluntários e com os colaboradores. Então, todas as informações que permeiam o universo da CD, seja de qualquer uma das unidades de negócio, precisa estar tudo muito claro para todo mundo, seja colaborador ou seja voluntário. Isso é cultura. É cultura. E alinhamento, né? Sim, é isso. A gente tem, você trouxe bem, né? A cultura é isso, né? Você tem uma missão, que é a nossa razão de ser, a gente tem uma visão muito clara, onde a CD quer chegar, e a gente tem os nossos valores, né? A forma como a gente quer chegar nessa missão, nessa visão. Então, assim, é importante que tanto o voluntário quanto o colaborador vá tendo informações sobre a instituição, mas sempre com esse pano de fundo da nossa cultura, porque não é de qualquer forma que a gente vai chegar lá, né? A gente vai permeada por esses valores, então acho que isso fica mais fácil quando você consegue segmentar a comunicação e usar a linguagem adequada, até porque o nosso perfil de voluntários, nós temos pessoas de todas as idades, mas majoritariamente são pessoas 50 a mais. Então também existe uma outra forma de comunicar, né? Eu acho que isso também muda. Ou seja, segmentação e personalização. Sim. Muito bom. Muito legal. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou fazendo um paralelo com os últimos 2 resultados que a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial apresentou. E para o profissional de comunicação interna que está assistindo esse episódio, tem algumas informações muito ricas, né? Sim. Primeiro, a segmentação, personalização, que nós falamos. Segundo, a cultura sempre fazer parte do plano de fundo da comunicação. Terceiro, a estratégia de usar o canal que é democrático, chega até todo mundo. Quarto, a gente fala muito, inclusive outros episódios que nós já gravamos, falamos muito sobre envolvimento da liderança. E é muito gratificante, muito legal ver o trabalho que a CD está fazendo. Isso é muito legal, porque está colocando em prática tudo que está sendo... E Dani, fazendo um gancho no que você falou, né? Nesse próprio relatório da ABERJ, tem um estudo, né, que aponta que um dos desafios da comunicação interna, pelo 9º ano consecutivo, é justamente a comunicação com a liderança. E que vocês estão fazendo isso muito bem. Sim. Né? Empresas, se inspirem na Influenciadores, né? O checklist é grande, muito legal. O checklist é grande e acho que assim, é o que a gente falou no começo. Comunicação interna acho que é um desafio para todas as empresas. Sim. Liderança é um ponto importante, porque também é aquilo, né? Se o colaborador está ali na frente, na ponta, em contato direto com o cliente, com o paciente, dependendo do perfil da empresa,
é a liderança também que dá o tom. Sem dúvida. Né? E a liderança, se ela não está participativa nesse processo, começa a ficar tudo meio complicado mesmo, né? Então, envolver todo mundo, e a gente sabe também que por que fica tudo tão difícil? Porque o dia a dia das empresas engole. Né? Acho que né? as pessoas, todo mundo tem meta, tem resultado para atingir. Então, às vezes, é importante você buscar dentro da comunicação, até trazendo uma comunicação mais leve, Sim. mais parecida, às vezes, até com entretenimento, mas que tem um fundo ali, Sim. que você sabe muito bem ali, o fundo estratégico que você está dando para poder chegar em algum lugar que você pré-determinou, né? Acho que inspire a chegar a esse propósito, né? E colocar todo mundo na mesma direção, que foi o que a gente... E é um meio que, no fundo, facilita a vida do líder também. Sem dúvida que facilita. Porque o que o líder quer também é ter o grupo coeso, né, para atingir um objetivo. Então, na hora que esse líder também começa a ter informações e ele tem um canal que também está munindo esses colaboradores da mesma informação, no mesmo discurso alinhado, é como se você estivesse reunindo tudo e um ajuda o outro, né? A força de um ajuda o outro. Sem dúvida. Complementando, você falou a mensagem estratégica, né? A gente estava até conversando antes de começar a gravação do episódio, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que a produção do calendário de conteúdo ele é totalmente estratégico, pautado nos resultados que vocês querem atingir, desde uma influência ou um posicionamento da cultura, enfim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que vocês chegam até no detalhe de avaliar qual é o melhor horário para se fazer a publicação dentro da plataforma. Quer dizer, é pura estratégia. Isso é comunicação estratégica, é isso que eu quero que todo mundo preste muita atenção, por favor. E é o princípio da rede social. Sim. As redes sociais são assim, né? As redes sociais a gente já sabe que tem o horário melhor, o horário pior. Então, acho que isso até quero que eu fale aqui. Mas é isso, é usar as coisas que a gente tem, as métricas que a gente tem a nosso favor para fazer o planejamento, né, Vânia? Fantástico. Inteligência, né? Com certeza. E me falem uma coisa. Vocês têm um engajamento de acima de 90% com a plataforma. Quais foram as estratégias, os fatores críticos de sucesso para que vocês alcançassem esse índice? Bom, nós utilizamos muitas estratégias para poder chegar a esse valor ali de 90% de adesão dos funcionários. Então, entre elas, quando a gente lançou o app, a gente precisou trazer todo mundo para poder apresentar essas ferramentas, né? E aí, hoje em dia, para poder se comunicar com esses dois públicos de funcionários e voluntários, que temos cerca de 3 mil ao todo, nós temos uma régua de conteúdo semanal. Então, nós precisamos fazer a segmentação entre esses públicos, temos algumas unidades espalhadas pelo país também, então nós precisamos nos comunicar diretamente com cada um. Então, essa segmentação é algo que nos ajuda muito na ferramenta, inclusive a questão de segmentação por horário. Nós conseguimos identificar ali os melhores horários para fazer essas postagens também. E aí nós temos ali em torno de 2 ou 3 posts diariamente, que nós entendemos através da ferramenta os horários corretos ali para os horários que mais atingem nosso público. Então, de repente, no horário de almoço, no fim da tarde, ali, no horário de café, uma pausa mais estratégica ali, nesse momento que a gente consegue atingir e passar a mensagem que a gente precisa entregar para o nosso público. Ou seja, a plataforma traz um pouquinho para você do comportamento da sua audiência. E daí você consegue segmentar e personalizar por horários e por interesse, por grupos de interesse. Sim, e esse foi um ponto que foi, eu acho que o principal ponto de mudança em relação às ferramentas anteriores, né? Porque quando você fala, por exemplo, de intranet, de mural ou de e-mail, isso não existe muito. Então, na hora que a gente pegou uma ferramenta profissional como é a de vocês, e aí a gente consegue fazer tudo isso e ter essa métrica, a gente precisava convencer a liderança do porquê que a gente não postava
200 posts por dia, porque às vezes é isso, o RH tem uma demanda, uma outra área tem uma demanda, e aí as coisas vão se sobrepondo, e não é dessa forma, né? Você jogando todos os posts ali, todas as informações ali que o público vai consumir. Então essa foi a primeira mudança de comportamento em relação à liderança, que também precisa ser muito bem explicada para que os líderes entendam e a gente consiga de fato uma adesão. Né? Porque senão, se você começa a abrir exceções achando que aquela informação não vai chegar, então vamos forçar aqui, vamos liberar aqui um e-mail, não, então vamos fazer um cartazinho, não, esse não é o ideal, né? Então o ideal é realmente você ter coerência e pegar tudo que a ferramenta permite, todas as métricas que ela traz para a gente, em cima de uma análise, poder ir convencendo as pessoas e mostrando para as pessoas esse novo universo de comunicação, né? Porque é uma coisa totalmente nova, né? Moderna mesmo, Sem né? dúvida. Que antigamente você não tinha isso, hoje a gente tem, por que não usar, né? Sem dúvida. Uma coisa que a gente observa também no material de vocês, na plataforma de vocês, é que vocês adotaram um tom bem leve, né? Bem suave, muito parecido com aqueles que a gente vê nas redes sociais, e se aproxima muito do público de vocês. Como que vocês chegaram nessas personas, nesse tom? A gente tem que lembrar o posicionamento da marca da CD, né? A marca da CD, a CD, ela é leve, ela é alegre. O tema que a CD, a causa da CD, aparentemente tão pesada, né? Você falar de pessoas com deficiência física congênita ou adquirida, ou mesmo pessoas com problemas de mobilidade, mesmo que temporários, são temas do ponto de vista de saúde muito complexos, e às vezes as pessoas podem interpretar como pesado, mas a ACD não tem, o posicionamento da marca da ACD não é esse. Nós somos uma marca leve, nós somos uma instituição que trabalha toda a reabilitação do paciente, tentando levá-lo à máxima potencialidade. Então, até o símbolo da marca da ACD, ele é um botão de play. Então, quando ele chega aqui, é como se a vida dele tivesse parado por causa de alguma coisa, e aqui toda a nossa equipe técnica vai apertar esse botão para que a vida siga, né? Então, e a vida é movimento. Então, o ligadinho, ele tem que trazer tudo isso na linguagem que ele usa, de acordo com a nossa marca, de acordo com o que a gente é de fato. As pessoas, quando entram na CD, e vocês entraram hoje, visitaram, é esse ambiente que existe aqui dentro. É um ambiente leve, é um ambiente alegre, é um ambiente de muita gratidão de todas as partes. Então, é o paciente que é grato ao tratamento que ele recebe, é o profissional que é grato ao paciente estar aqui confiando a saúde para a gente, enfim, as pessoas que doam, então, assim, os voluntários. Então, esse ambiente, ele realmente é leve. E a ideia de trazer essa linguagem, primeiro que tem total assim, alinhamento ao posicionamento estratégico da CD, e depois porque também é uma forma de você engajar os colaboradores, né, e as pessoas que estão acessando a ferramenta. E de certa forma, né, Silvia, você está expressando a sua cultura ali. Eu ia falar isso. Sim, né? sim. Você está expressando a sua cultura e reforçando, fortalecendo. Ela sempre está né? presente. Sempre presente. Ela não pode ficar desconexa em momento algum, né? Ela é uma ferramenta de comunicação, e o que a gente quer comunicar? O nosso jeito de ser, né? O que a gente acredita, quais são os nossos valores, e principalmente trazer o tempo todo, evidenciar o tempo todo qual é o nosso propósito, né? Todo mundo que está aqui com qual objetivo, né? Então isso fica muito forte. E aí as meninas da comunicação interna, para melhorar esse engajamento que vocês falaram tão positivo de 90%, a Van contou um pouquinho do que foi feito no começo, mas ao longo do ano todo passado, muitos conteúdos, quando são mais ácidos ou mais áridos, elas criam textos leves, claros, e a gente brinca muito com quiz, com gincanas, então isso tudo faz também com que fique mais fácil as pessoas introjetarem as informações, sabe? Chega mais leve. Se conecta, e daí é uma conexão emocional até, né, que sim. acontece. E sem dúvida, quando o funcionário, ele consegue pensar racionalmente, entender que aquilo é importante para ele se conecta emocionalmente, ele está muito mais pronto para ação. Sim. Que é, e transformação. Que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer. É isso. Vida é movimento, a gente quer movimento mesmo, a gente quer transformação. Muito mesmo. bom. A minha outra pergunta tinha muito a ver com as ferramentas de interatividade da plataforma, quizzes, enquetes, até a própria gamificação, né? Como que vocês têm usado esses recursos com os colaboradores e como que eles percebem esses recursos? Essas ferramentas
foram ótimas para eu ia falar, a gente usa tudo. Sim, Assim que a gente gosta. A gente explora todo esse universo que a Intralisa oferece para a gente poder engajar o colaborador. E tem funcionado muito. A gente começou ali com um fórum um pouco mais tímido, e aí em algumas ações ali, principalmente a campanha Teleton, né, Silvia, é uma campanha grande ali. Conta pra gente, a gente quer detalhes. Então, assim, no Teleton tem um sentimento, o ano inteiro, né, mas eu acho que tem um sentimento de pertencimento, assim, que é muito grande. Então, as pessoas vêm com a camiseta do Teleton, elas tiram fotos, a gente abre fórum para elas poderem postar. Claro que sempre tem ali um brinde ou um prêmio, alguma coisa envolvida, que o pessoal gosta também ali para engajar, mas não é só isso, a gente traz muita informação. Então, os fóruns, eles circulam muito bem, funciona muito bem esse tipo de campanha. A gente também usa bastante o ranking. Quando a gente consegue liberar premiações, a gente tem ali as pessoas mais engajadas no dia a dia, que estão sempre ali em busca, e também isso acaba ajudando ali até na questão da adesão mesmo. Sim. E nas publicações ali, no recebimento dessa informação, porque não é só a pessoa ir lá e curtir, dar um like porque ela quer receber um brinde ou algo assim, não. Ela consome também o conteúdo, ela comenta para poder pontuar, então tem sido bem bacana para a gente essas ferramentas, essas funcionalidades ali, para poder engajar nosso público. E no começo foi muito engraçado, né? Porque no começo, porque assim, essa parte de premiação a gente até usa mais em datas comemorativas, mesmo no Teleton, que é uma maratona televisiva de arrecadação da ACD, e que pra gente, de novo, partindo da premissa que o colaborador tem que ser o primeiro a saber sobre tudo, a gente faz uma pré-campanha interna sobre Teleton, explicando para eles tudo sobre Teleton. Então, qual vai ser o tema do programa do ano, quem são os pacientes símbolo daquele ano, por que são aqueles pacientes. A gente faz um evento voltado para os colaboradores, para eles conhecerem esses pacientes, ouvirem o depoimento de cada um deles. Todo ano são 3 pacientes. Eles assistem, os colaboradores assistem primeiro de todo mundo o vídeo, né, o filme do Teleton, a propaganda do Teleton. Então, tudo que vai acontecer no Teleton, eles ficam sabendo 2 meses antes, que é essa a nossa intenção, que o colaborador, sobretudo, ele seja o primeiro a saber. Que legal. E logo no comecinho do uso do app, não tinha ainda nenhuma campanha que envolvesse prêmio, e quando eles viram que tinha ranking, toda hora eles ligavam para entender como é esse ranking, porque surgiu uma competitividade entre eles, entre as pessoas, inclusive entre a liderança. Mas por que eu não estou em primeiro se eu estou lendo tudo? E por se eu estou curtindo? Isso foi muito legal. Como faz então, para ganhar mais pontos? Né? Eles nem sabiam para que serviria os pontos. Eles se engajam brincando e aprendem brincando também, porque olha quanta coisa valiosa que a gente consegue fazer, ensinar, né? Educar para aquela cultura, para aquelas estratégias que vão ser desdobradas, brincando. E é isso, né? E fazer com que a pessoa fique por dentro de tudo que está acontecendo dentro da empresa onde ela trabalha. Exato. Porque eu acho que tem algumas coisas em comunicação interna que são tão antigas, né? E ao mesmo tempo ainda parece que alguém precisa dizer de novo, né? A gente, o óbvio precisa ser dito, Silvia. O óbvio precisa ser dito. Assim, há quantos anos a gente fala de embaixador da marca? Sim. Não é, assim, fica até meio repetitivo, assim, há quanto tempo se fala em tudo isso? Mas ainda é muito frequente o colaborador, a pessoa trabalhar num lugar e de repente ela descobre que vai ter um produto novo, que vai ter alguma ação da empresa onde ela trabalha, e ela descobriu por uma propaganda, por uma entrevista, não é? Então, assim, olha que sentimento de não pertencimento. Exato. Então, isso é uma coisa horrorosa. Eu acho que, assim, esse é o primeiro ponto da comunicação interna. E além de você levar as informações, é trazer para as pessoas esse sentimento de pertencimento, porque a empresa, ela não é um prédio. A empresa, a instituição, seja lá que segmento for, de novo, né? Ela é formada por pessoas, são as pessoas. Então, assim, a ACD é um conjunto de pessoas, né? Que fazem com que isso aqui se movimente e leve movimento para a vida das pessoas. E não é só transmitir informação, mas é ouvir também, né? É dar voz ao colaborador e dar protagonismo a esse colaborador. Eu acho que a plataforma ajuda muito a gente a dar esse protagonismo ao colaborador. Sim. Né? E essa representatividade, né? Que nem os influenciadores, acho que é muito isso, assim. Né, deles poderem estar à frente, fazerem vídeos. E sem contar que quando você tem empresas que têm unidades fora,
eu acho que também é bacana porque, além de tudo, por exemplo, às vezes você é de um setor que você conversa com alguém de outro setor que está em outra cidade e você nunca viu pessoalmente. Né? E de repente no ligadinho você vê o vídeo da pessoa, a pessoa falando. Aproxima, né? Aproxima. Então é muito legal. E como que foi a estratégia de vocês para chegar nesses influenciadores? Como que vocês desenharam essa estratégia? O que deu certo? Quais foram os desafios? E como que vocês fazem essa gestão desses influenciadores hoje no ligadinho? Então, os influenciadores, primeiro a gente pesquisou ali no mercado, entendeu que essa realmente era uma tendência que poderia nos ajudar, ainda mais trazendo uma ferramenta nova, como a gente iria apresentar para todo mundo e como as pessoas iriam se identificar. Como temos algumas unidades também, é isso que a Silvia falou, nem sempre nós temos a oportunidade de conhecer as pessoas ali pessoalmente, então nada melhor do que ter alguém da própria unidade para poder se identificar, para as pessoas poderem entender que elas estão representadas ali. Então nessa seleção a gente contemplou uma pessoa de cada unidade e também aqui na central, por ser um pouco maior, nós escolhemos por áreas, então tem área assistencial, administrativa. Então hoje quantos influenciadores vocês têm, Van? Nós temos 9 atualmente, e aí nós fizemos o convite pessoalmente, aí fizemos uma cartinha, conversamos com eles, entregamos ali, enviamos e-mail também como convite, e eles ficaram super felizes, a gente fez vídeos para poder apresentar eles para todo mundo, para saber quais eram os novos influenciadores, e também fizemos uma reunião com todos eles para poder explicar qual que é o objetivo, qual que seria o papel deles como influenciador para poder representar a unidade ou o setor deles. E aí, hoje, nós costumamos também fazer esse acompanhamento de todos esses influenciadores, nós apoiamos, claro, na divulgação, eles fazem através da conta deles, então cada um tem sua conta administrativa, que aparece lá com a sua foto, com a sua carinha, para poder postar, então nós fazemos juntos ali no coletivo mesmo, as postagens, para poder entender o que é melhor ali para divulgar em cada unidade, e tem funcionado muito bem. E é uma forma de vocês estarem em todos os lugares, né? Sim, com certeza. E eles se empenham bastante. E houve uma sondagem, lógico, com as lideranças, porque assim, o time já tinha ideia de quem eram, porque a ideia é o perfil de influenciador, como é um influenciador de rede social mesmo. É uma pessoa que tem a capacidade de influenciar e de ser um formador de opinião, né? Então, assim, houve uma sondagem com as lideranças dessas pessoas e a gente, na hora de escolher isso, já escolheu perfis de pessoas que são desinibidas, que gostam, porque acho que esse também é o ponto, né? Ele tem que estar se sentindo aí confortável, ele tem que estar confortável nessa posição, né? Porque é isso, tem pessoas que têm essas características, né, de influenciar os outros e serem formadores de opinião. Então, na hora que você consegue fazer com que essas pessoas entrem de cabeça como eles entraram, o resultado não tem como dar errado, assim, não tem como dar errado. E é aquilo que a gente falou, né, pessoas se conectam com pessoas, né, e as pessoas vão se identificando com eles, né. Olha que legal, aquele é o rapaz da comunicação também, agora, é um influenciador. Uma coisa muito legal que você falou, Vanessa, e complementado por você, Silvia, é assim, a forma como vocês conduzem as coisas com carinho, sem medir esforços, eu também acho que isso faz muita diferença. E fica mais um exemplo para as outras empresas. Então, fazer o convite pessoal, sabe? Esse carinho dessa personalização. Humanização. Total. É humanização. Olha só. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Silvia, que é o seguinte, né? Eu vou até fazer um paralelo aqui, abrir um parênteses, que é assim, né? As empresas, de maneira geral, tá? Sem querer puxar para um lado ou para o outro, mas as empresas, de maneira geral, elas sempre se preocupam mais da porta para fora. Então, time de marketing fazendo campanha, propaganda, publicidade e tal, venda, não sei o que lá. Mas da porta para dentro, precisa vender também. É a cultura, é vender, é o embaixador. E é muito legal ver isso em vocês. Eu tenho 34 anos de profissão, gente. Eu acredito muito em comunicação de verdade. Então, assim, eu acho que tem que ter um valor que para mim é inegociável, é transparência e verdade. E não adianta você vender alguma coisa para fora
se no primeiro contato que o seu cliente ou o seu paciente tiver com a realidade, Exato. ele perceber que nada daquilo é verdade. Então, assim, se alguém, para mim, acho que assim, em todas as empresas hoje, o que a gente mais busca é uma excelência no atendimento, é uma jornada, seja do paciente, do cliente na empresa, dependendo do que for a empresa, no nosso caso é a jornada do paciente. A gente quer que isso tudo tenha a máxima excelência. Então, não adianta a gente falar de certificação de qualidade, como a gente tem aqui, a gente tem 2 certificações de qualidade importantes da área de saúde. Não adianta a gente falar de tudo isso e ter todos os cuidados, se ao chegar aqui, o primeiro contato, seja de um paciente, de um médico, de uma voluntária que quer se inscrever, de um acompanhante, o primeiro contato for ruim. Então, assim, se esse funcionário que está aqui representando naquele momento uma empresa inteirinha, uma instituição inteirinha, ele tem que estar minimamente bem informado, ele tem que estar minimamente com o sentimento de que ele pertence a tudo isso, ele tem que estar minimamente entendendo que se alguma coisa acontece aqui, também depende dele. Então, assim, nenhuma empresa faz nada sozinha. Eu acho que, assim, comunicação interna é como se você estivesse falando de uma grande engrenagem. Né? Então, uma peça depende da outra, sabe? Um setor depende do outro, e é isso que faz o tal do movimento, é isso que faz a empresa andar. E se quem está na ponta não está pertencente, não está entendendo, não entendeu, não foi informado, uma experiência ruim dentro daquela empresa. Que imagem você está passando? Então, não há dinheiro de marketing capaz de formar uma imagem institucional se você ali na hora do vamos ver, né, da entrega verdadeira, isso tudo não passar. Então, assim, a gente aqui, quando se faz pesquisa de clima, né, a área de desenvolvimento humano faz a pesquisa de clima, uma das coisas que mais aparece é o orgulho de pertencer dos funcionários. Então a gente fica muito feliz com isso. É como vocês estão fazendo a jornada do colaborador melhor aqui dentro. Sim. Né? E que bom que a comunicação interna tem a jornada de todo mundo. Sem dúvida. Né? A jornada de todo mundo fica melhor. Sem dúvida. E que bom que a comunicação interna é protagonista nesse papel, de transformar essa experiência. Né? É isso, a gente está muito feliz porque a gente está aqui falando sobre uma evidência, é um fato, é real, de que uma comunicação interna feita de forma estratégica, é claro que não é só isso, né? Como você falou, né? Tem todo um plano de fundo, a cultura, ela traz resultados positivos para a empresa, isso é muito legal. E a gente está percebendo aqui, pela fala de vocês e pelo que a gente viu, pelo que a gente acompanha, que os colaboradores da ACD, eles realmente vivem essa cultura, eles vivem esse propósito. É perceptível, né? Para a gente que está aqui hoje visitando. E até tem uma frase de Simon Sinek, não sei se vocês conhecem, que ele fala o seguinte, né? Que as pessoas, elas não compram o produto que você vende, né? Elas compram o porquê que você faz esse produto, né? Então, e eu acho que... E vocês comunicam esse porquê da ACD muito bem, de dentro para fora. Né? Não adianta a gente ouvir o consumidor e não ouvir o colaborador, né? Que foi o que a gente trouxe lá atrás, no começo da nossa conversa, né? Porque se não houver verdade, isso se quebra tão fácil. Sem dúvida. Se quebra tão fácil, né? Sem dúvida. E assim, esse ano a gente está fazendo 75 anos e a ACD tem um legado muito forte, né? Ela tem uma imagem no mercado muito forte, um trabalho muito forte, muito consistente na sociedade. Então, não tem como uma pessoa chegar para trabalhar na ACD e a gente não abraçá-la e acolhê-la de uma forma que ela realmente acredite nessa cultura, porque assim, se ela não se identificar com os valores da instituição, não tem como ficar aqui. Não tem, não se sustenta, não, né? Não se sustenta. Então, assim, a comunicação, ela tem que fazer jus. Uma coisa retroalimenta a outra, né? Eu acho que uma coisa retroalimenta a outra. Há anos eu bato na mesma tecla e acho que eu vou continuar batendo. Comunicação interna é parceiro estratégico do negócio. Total. Não adianta, a gente não vai fugir disso. Não, porque é isso, quem entrega o resultado para a empresa, seja ela qual for e qual seja o produto ou o serviço no final, são os funcionários. Sem dúvida. São os funcionários. Isso. E principalmente o que perpetua uma empresa ou uma instituição é a cultura. É a cultura. Então, você vê, a gente está falando de 75 anos de ACD, várias das pessoas que estiveram aqui há 75 anos atrás, evidentemente não estão mais, mas o propósito, ele é vivo. Ele é vivo. A ACD evoluiu muito ao longo de todo esse tempo, né? Que nem lá atrás não existia um hospital. Hoje a gente tem um hospital, além de tudo que a gente tem aqui dentro, vocês viram, tem uma oficina, tem toda a parte de reabilitação. A ACD é muito mais do que o cuidado de pessoas com deficiência. Então a gente precisa que os colaboradores entendam tudo isso e entendam a responsabilidade de carregar esse legado.
né? Então, assim, esse propósito tem que estar muito forte, muito latente, por isso que a cultura ela é o pano de fundo da comunicação, com certeza, o tempo todo. E eu não tenho dúvidas que cada colaborador daqui, cada voluntário tem isso, vive isso. Sim. Né, Dani? Sensacional. Bom, vamos falar de um outro assunto agora. Eu fiquei Vamos lá. sabendo que vocês têm um colaborador chamado Dinho, que é um avatar. Me falem O Dinho. sobre o Dinho. Temos sim. Quer contar do Dinho, Vanessa? Sim, temos o Dinho. Ele surgiu assim, numa conversa mesmo de equipe, no planejamento da campanha, e aí nós pensamos, como levar, como apresentar o aplicativo para esse público de uma forma mais leve, ali, mais descontraída. E aí surgiu o Dinho, que tem tudo a ver ali com ligadinho, e ele é em formato de um celular ali, porque a gente pensou em dar mesmo essa flexibilidade de ter a informação na palma da mão. Então, assim nasceu o Dinho, e hoje ele é como se fosse um coringa ali, que a gente utiliza nas campanhas. A gente tem diversas campanhas durante o ano, então, de repente, o Dinho está lá de camiseta do Teleton, daqui a pouco o Dinho de detetive para falar sobre uma campanha ali de TI, de LGPD, então a gente vai adaptando, ali tem o Dinho natalino, enfim. Legal. E aí, isso traz uma leveza Sem dúvida. para o aplicativo. As pessoas se identificam também quando a gente conversa com as áreas e traz o Dinho para dentro de uma campanha, elas gostam também, porque traz essa leveza que precisa, né, às vezes para comunicar um assunto sério. Então foi algo que deu certo, assim, foi uma estratégia que muitas empresas utilizam hoje em dia, né, com Sim. avatares, e para a gente funcionou Ele é também só muito bem. virtual ou ele existe? Vocês Não, têm ainda não. Ele é ainda só não. virtual. É um sonho, né? Isso poderia existir. Aí vão ser Poderia muitos existir, personagens. mas ele é virtual, então ele fica ali, mas ele ajuda até no suporte ali para quem tem dúvida sobre o O ligadinho. Dinho é o embaixador número 1. E é o funcionário, coitado, com a carga horária mais extensa da CLT. É o funcionário padrão. Tem até o Dinho voluntário também. Olha, que é o que avatar legal. do Dos app dos voluntários. voluntários. Então. Que legal, que legal. E vocês conseguem compartilhar com a gente alguma tendência externa de ação que vocês fizeram para o app? Olha, eu acho que esse momento dos influenciadores é uma tendência externa, né? Sim. Porque, assim, você vê, é uma coisa que já acontece no marketing digital, que a gente trouxe para dentro do Ligadinho, e que a gente já comentou aqui que funciona muito bem. Algumas outras estratégias, por exemplo, a gente hoje se fala muito do marketing de comunidade, né? Que é um conceito também importante para trabalhar. A gente, o ano passado, logo que eu cheguei, ia ser lançado aquele filme, a animação, a Divertidamente 2. Uhum. E logo que eu cheguei, se falava muito aqui, o tempo todo eu ouvia as pessoas falando de gratidão, gratidão, gratidão. E aí não tinha o sentimento gratidão, né, no filme, na animação. Aí a gente criou uma gratidão em cima da história de vida de uma paciente do Teleton do ano retrasado. Essa menina era uma menina, Carol, ainda é, né? Ela hoje tem, acho que 25 anos, ela tinha 21 quando ela teve um AVC, que é uma doença conhecida de pessoas mais velhas. A Carol teve um AVC, ficou com sequelas importantes e ela veio fazer a reabilitação aqui. E aí tinha um vídeo dela, ela estudava na Faculdade de Gestão Ambiental e tinha um vídeo muito bonito dela, curtinho, e eu falei, puxa, a gente podia usar esse vídeo para apresentar a gratidão no cinema, no lançamento do Divertidamente 2. E a gente conseguiu fazer uma parceria com a Flick Channel, e aí, de novo, primeiro, a gente quis trazer a gratidão para o Ligadinho. Então, a gratidão entrou ali no Ligadinho. Então, esse cross-mídia também a gente conseguiu fazer, né? O Ligadinho está falando da gratidão, assim, que nem eu contei para vocês do Teleton, mas assim, primeiro a gente falou ali para eles conhecerem quem era essa nova boneca. E aí, por isso que eu falei, são muitos personagens, se a gente for, porque a gratidão, ela existe. Sim. E foi bem bacana, porque ela também virou um avatar, interagiu nos cinemas. Antes de começar, a gente entrou em 240 salas de cinema no Brasil. Legal. Antes de começar o filme, né, a animação, a gratidão aparecia e entrava um vídeo da Carol, e depois a gente tinha um QR Code indo para o site da gente, contando um pouco mais da história da Carol. Gente, então, legal. acho que, assim, são coisas que
que nem a gente falou, né, do marketing, que tem que estar presente na comunicação interna, Exato, sabe? Tem que acontecer primeiro aqui, para sim. depois acontecer lá. E que narrativa que vocês criaram. Vocês criaram um storytelling real, né? Sim. Vida real, Genuíno. genuíno, Sim. né? E não só a história dela, mas como que a ACD se conecta a isso, né? Muito bom, muito bom. Se vocês tivessem que definir uma palavra para ligadinho, que palavra você usaria, Vanessa? Acho que eu usaria, pegando carona aí na nossa marca, o movimento, porque é a questão que a gente precisa se movimentar. Todos os dias a gente precisa ser mutável, ser flexível ali na nossa comunicação. Isso é o movimento, né? É o que a gente faz ali no ligadinho, circulando essa informação, as pessoas recebendo. Então, acho que isso define nossa marca. E você, Silvia? Transparência. Uau. Eu acho que é isso. O tempo todo a gente ser muito transparente. Eu acho que eu sou adepta se você tiver que comunicar alguma notícia boa, ótimo, e se você tiver que comunicar uma notícia ruim, comunica 2 vezes. Né? Eu acho que assim, não é ocultando as coisas, Exato. jogando para debaixo do tapete que você vai engajar, nada disso. Acho que tudo que a gente tem que comunicar, tudo que precisa ser dito, tem que ser dito. Né? Você vai escolher a forma, como dizer, você vai escolher o melhor canal para dizer, Sim. talvez até o melhor horário para dizer, Sim. mas é isso, Mas precisa diga, ser dito, mas diga, né? precisa ser dito. É aí que se Sim. estabelecem as relações de confiança que precisam existir Exato. nas relações de trabalho, entre parceiros, hierarquicamente falando, é isso que vai dar perenidade e perpetuidade para a instituição. E fortalece a reputação, marca. Totalmente. Né, de dentro para fora. E aqui a gente não está falando só de marca Vira empregador. genuíno. Vira genuíno. Vira Marca mesmo, né? Eu confio na ACD. É um valor, um valor. Por isso que eu falei, para mim transparência é inegociável, assim, acho que é um valor muito importante, porque é por meio disso que você consegue várias outras coisas, né? Muito bem. Então, antes da gente finalizar, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Quais são as dicas que vocês têm aí para dizer para as pessoas a partir dos aprendizados que o Ligadinho trouxe para vocês? Quer falar? Primeiro, como você falou, aprendizado é tudo. Acho que todo dia a gente tem algo novo a aprender. E junto com o app, a gente já aprendeu um monte de coisa, inclusive junto com vocês também, de estratégias mesmo para a comunicação. Mas eu acho que a mensagem principal é que é preciso investir na comunicação. Né? E a comunicação interna, ela é muito importante, porque é a partir daí, como tudo que a gente falou aqui, que vão surgir as estratégias, que vão surgir os resultados. Então, eu entendo que a comunicação interna, ela ganhou muito espaço hoje em dia, mas ainda tem muito a crescer, tem muito a falar sobre isso, as pessoas ainda precisam enxergar a comunicação interna como algo importante, como ali o ponto de partida mesmo, onde tudo começa. Então, eu acho que precisa ser olhado, né, com mais atenção e também ter mais investimento em relação a isso. A gente até comentou que um dos resultados que saiu na tendência da Berge esse ano é que algumas empresas ainda estão ali num canal, não tem um canal de comunicação corporativa, às vezes utiliza um canal de comunicação pessoal mesmo, e por que não investir num aplicativo, num canal central de comunicação, para ter todo mundo ali reunido, né? Então, eu acho que falta esse olhar, e seria muito importante ampliar ainda mais esse pensamento. Perfeito. É isso. Muito bom, Silvia. Bom, a Vanessa já falou quase tudo, mas eu acho, além de reforçar o que ela falou, eu acho que, assim, que é importante que as empresas tenham esse olhar do quanto, ainda mais hoje, num cenário corporativo tão difícil, nunca se falou tanto de pessoas com problemas de saúde mental. Então, assim, hoje, dentro do mercado de trabalho, a gente estava comentando aqui, a gente tem pessoas de diferentes gerações. Acho que esse também é um grande desafio. Sim. As formas de se comunicar mudaram. A forma como você se comunica com o perfil de público não é a mesma
do que outro, então não dá para você massificar. Então você ter um aplicativo, você ter uma ferramenta que você pode customizar, personalizar, segmentar, enfim, que dá tantas alternativas, ela facilita tudo isso. E não adianta uma empresa fazer todo um planejamento estratégico, querer se posicionar e melhorar resultados, seja lá qual for o segmento dela, se ela não conversa, se ela não explica, se ela não comunica essa estratégia, e principalmente onde ela quer chegar, com o público mais importante dela, que são os funcionários dela, que são as pessoas que estão ali trabalhando para entregar o resultado que ela tanto planejou. Exato. Então, é difícil fazer comunicação interna? Parece muito simples, mas não é. Para fazer bem feito, você realmente precisa se dedicar, você precisa pensar, planejar, porque é isso, né? Se antes já era difícil, agora você tem uma gama tão diferente, né? As gerações com mais idade, elas viveram um cenário no mercado de trabalho, a forma como a gente se comunicava era uma, hoje o jovem ele tem outra forma de se comunicar, então o tempo todo você tem que estar revendo, né? Então, nada de textão, nada de vídeo longo, nada, e ao mesmo tempo, nada também tão superficial, sabe? Eu acho que falta também, às vezes, mergulhar de uma maneira que traga histórias, né? Que traga alguma coisa que mostre qual é o propósito dessa empresa, quais são os valores dessa empresa. Dê relevância, né? Traga Sim, relevância. Sim, então assim, não importa muito, às vezes as pessoas ficam muito também discutindo isso, onde que está a comunicação interna? Está dentro de gestão de pessoas, está dentro do marketing, que nem aqui está dentro da Superintendência de Marketing e Relações Institucionais. Eu acho positivo porque a gente acaba alinhando tudo que vai ser dito para fora é dito primeiro para dentro, mas nada impede também que se estiver em guarda-chuvas diferentes, que as pessoas se conversem. O problema das instituições também é um problema de comunicação interrelacional, né? É verdade. Então, assim, não importa onde ela está, importa que chegue no colaborador e primeiro do que todo mundo, senão o seu cliente não vai ter a informação que você quer que ele tenha. Esse é o ponto. Gente, eu estou extremamente feliz com a consciência de vocês em relação à comunicação interna. Eu sou uma embaixadora, assim, apaixonada por comunicação e ouvir vocês falar realmente é muito inspirador. Eu tenho certeza que está sendo inspirador para todo mundo que está nos ouvindo. Tenho certeza. Que bom. Com certeza absoluta. E Ótimo. comunique, né? Comunique sempre com verdade. Com verdade. Com autenticidade, com propósito, relevância. Né? E com clareza e transparência, para que todo mundo entenda, né? E consistência. E, se possível, com a Intralisa, né? Lógico. Com certeza. Meninas, muito obrigada. Eu ia partir para a última pergunta, que era sobre futuro, mas, Silvia, acho que você já deu uma aula aqui, já falou bastante sobre isso. Eu tenho certeza, eu vou repetir, eu tenho certeza que quem nos acompanhou hoje vai sair daqui muito mais inspirado para fazer uma comunicação de verdade, que movimente a cultura de vocês com transparência. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Acompanhem todos os episódios da Intralisa pelo YouTube, pelo Spotify e as nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, viu? Obrigada mesmo.